Bem-vindos ao Tombos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, Lore Bom, Lore Ruim. Título original, Good Lore, Bad Lore. Escrito originalmente por Ben Lawrence em sua newsletter intitulada Missives from Beyond the Veil of Sleep em 10 de setembro de 2024. Para nossos propósitos, digamos que lore é o contexto do cenário, informações sobre o cenário de uma campanha. O paradigma talvez seja a história do cenário, que é literalmente um lore que pode ser aprendido no jogo com sábios ou livros de história. Mas eu também consideraria sua metafísica, teologia, religião organizada, a natureza da magia e coisas do tipo. E, falando nisso, podemos adicionar fatos mais enfadonhos sobre línguas, as formas predominantes de governo, economia, os diferentes grupos sociais, etc. O lore tem uma relação próxima com a construção do mundo, ou world building em inglês. Tolkien estava muito interessado em certos tipos de lore, como a linguagem, mitologia e a história da Terra-média. Apesar de que ele não se importava muito com outros tipos de lore, como por exemplo, lore sobre demografia e economia. Como esta excelente postagem do Welcome to the Death Trap deixa claro, a construção de mundo e os jogos de RPG de mesa são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode mestrar jogos de RPG de mesa sem fazer muita construção de mundo, mesmo em um cenário criado pelo próprio mestre. Já outra pessoa pode construir mundos sem jogar RPG de mesa, como Tolkien e tantos outros autores de fantasia e ficção científica deixam claro. Mas estamos interessados aqui no que acontece quando o impulso de construção de mundo se une aos jogos de RPG de mesa. O lore e sua relação problemática com o jogo é a nossa porta de entrada. O problema do lore ruim. O lore ruim é irrelevante para o jogo, e por essa razão é entediante. E por essa razão é difícil de lembrar. E por essa razão não aprofunda a sensação de habitar um mundo compartilhado. Quando o lore é mal feito, apresenta um problema tanto para os jogadores quanto para os mestres. Os jogadores estão preocupados com as tarefas concretas diante deles. Em jogos OSR, é o tipo de coisa que envolve aventuras e exploração sandbox, pechinchar com facções, planejar golpes, andar pelos locais escuros da Terra, superar rivais e coisas do tipo. O problema para os jogadores é que, quando o lore é feito de maneira errada, tem pouco a ver com o que eles realmente estão tentando fazer no jogo. Quem se importa com história antiga ou metafísica obscura se o que estamos tentando fazer é explorar e viver aventuras? Em outras palavras, uma das principais razões pelas quais o lore é entediante é porque ele é irrelevante para a maioria das atividades dos jogadores. Embora isso definitivamente não seja algo preto no branco, tendo alguns jogadores que são verdadeiros ratos de lore que absorvem tudo, não importa o quão irrelevante seja. Acho que, em geral, os jogadores também têm dificuldade em se importar ou lembrar de fatos que têm pouco a ver com o que estão focados no jogo. Eles se lembrarão de um local incrível ou de um NPC amado ou odiado, ou de algumas reviravoltas notáveis que emergiram durante o jogo. Mas eles provavelmente terão dificuldade em lembrar de algum lore que ouviram 15 sessões atrás em um discurso ou no resumo de um livro que o seu personagem leu. Se o mestre esperava dar vida ao cenário e infundi-lo com profundidade usando o lore, ou fazendo os jogadores realmente se envolverem com um cenário ricamente imaginado, o lore ruim vai causar decepção. Em relação ao mestre, o problema com o lore ruim é o outro lado da mesma moeda. Mestres gastam tempo criando lore irrelevante de maneiras que tornam a preparação uma sobrecarga desnecessariamente pesada. Como posso mestrar uma cidade sem saber como é a comida de rua? Ou quais tipos de artesãos estão operando na cidade? Como posso rodar uma campanha sem construir um modelo econômico? Acho que, para alguns mestres,
Isso torna a preparação uma tarefa impossível. Isso também desvia sua atenção de aspectos jogáveis para outros tópicos irrelevantes. Porém, eu gostaria de inverter o problema e pensar não sobre a criação de lore pelos mestres, mas sobre a apresentação de informações do lore em materiais já publicados. Para alguns mestres que estão lendo um material de um cenário publicado, a apresentação do lore em blocos de texto contendo longas histórias, descrições enciclopédicas aparentemente irrelevantes sobre economia ou panteões, ou fatos banais sobre a culinária e assim por diante, faz eles perderem o foco. É também um dever de casa difícil de dominar. Novamente, há nuance nisso, com certeza. Há mestres que adoram absorver o lore de RPGs de mesa da mesma forma que absorvem obsessivamente detalhes sobre uma propriedade intelectual amada. Mas, para muitos, esse é um problema real. Essas não são as únicas frustrações com lore. Há críticas mais profundas sobre a criação de mundos, como a adoção de uma perspectiva totalizante e unificada do mundo, o que pode ser uma abordagem sufocante para o material imaginativo com uma história densa. Aprendi muito sobre isso conversando ao longo dos anos com Ava Islam e Zedek Sil. Em seus materiais, Zedek tentou se afastar desse ponto de vista único e onisciente que o lore muitas vezes pressupõe, adotando diferentes pontos de vista e conjuntos de pressupostos para as diferentes ilhas no projeto A Thousand Tyson Island antes dele se desmanchar. Você pode ouvir suas ideias em 2 podcasts, neste link e neste outro link. Para ouvir Ava falar sobre questões relacionadas no contexto de seu RPG Errant, você pode escutar sua entrevista no podcast The Lost Bay, clicando nesse link. Eu respeito tremendamente a abordagem de Zedek. É um experimento fascinante. Mas, pelo menos por enquanto, eu não estou tão interessado em complicar e contextualizar a apresentação do lore. Talvez eu possa explorar formas interessantes de fazer isso um dia. Mas, antes de complicar e contextualizar, precisamos estabelecer os fundamentos. Precisamos responder à questão anterior. Em primeiro lugar, o que é um bom lore? E como ele pode ser apresentado para jogadores e mestres? O princípio único de todo bom lore. Bom lore é inteligência acionável. A chave para criar um bom lore é que ele ajuda os jogadores a fazerem o que eles querem fazer. Em outras palavras, pare de pensar em lore como páginas de enciclopédias ou pano de fundo oculto que de alguma forma dá profundidade ao cenário. Um bom lore é informação que se conecta diretamente ao jogo. Se o lore estiver ligado diretamente à exploração de um local de aventura ou à interação com uma facção, então aprender sobre ele oferece novos recursos para agir. Às vezes, a história será relevante para a exploração e para a ação. Outras vezes, será a estrutura social, a economia, a metafísica ou a verdadeira natureza da magia ou da religião organizada. Por exemplo, se alguém está tentando descobrir como funciona um artefato mágico terrivelmente poderoso e complexo, pode ser útil aprender que ele foi construído por um clérigo fervoroso em imitação dos instrumentos musicais tocados por anjos na sala do trono celestial. Talvez a chave para desbloquear seu poder seja encontrar uma partitura angelical. Ou, talvez, a resposta esteja no lore sobre os anjos e a acústica da sala do trono. Ou, de novo, se houver uma dinâmica social complexa, como uma longa guerra entre 2 grupos que já se estende por algumas gerações, saber algo sobre o conflito original e até mesmo um pouco sobre sua história pode ser muito útil ao interagir com as facções em guerra. Se você tornar o lore relevante para o jogo, os jogadores ficarão motivados a descobri-lo. Eles também lembrarão dele, porque será apresentado no contexto das coisas em foco no jogo. Quando eles descobrirem esse tipo de lore, eles terão a sensação de que estão progredindo. Por essa razão, aprender o lore se torna divertido. Em geral, quando os jogadores descobrem lore, isso deve dar a sensação de que informações táticas estão surgindo e permitindo que eles alcancem seus objetivos. Ou, ainda melhor, que novas possibilidades de aventura estão se abrindo diante deles. Como criar e usar um bom lore?
Desenvolva o lore junto de elementos de aventura. Mas como você pode preparar o jogo de forma a criar um bom lore em vez de um lore ruim? Quando você quiser explorar algum tipo de lore do seu mundo precioso, delicado e especial, faça isso projetando uma possibilidade de aventura que use esse lore. Se você quer pensar na história de algum personagem fodão do seu cenário, coloque a espada mágica dele em algum lugar do mundo de campanha, junto com ganchos para sua localização, amarrados à história desse cara. Se você quiser mergulhar no lore sobre uma religião, crie um templo abandonado como um lugar de aventura ou facções rivais com as quais os personagens dos jogadores possam interagir, cada uma ligada e motivada por uma fé diferente. Na minha mesa de Dreamlands, criei um templo, ainda não publicado, dedicado a todo o panteão, onde era possível viajar por portais para espaços sagrados de cada arconte de Xi'an. Foi assim que desenvolvi muitos dos meus pensamentos sobre a prática religiosa e a teologia xianesa. Se você quer explorar a história antiga do seu cenário, coloque uma masmorra no seu sandbox relacionada ou criada para comemorar essa história, como fiz com The Catacombs of the North Wind. Se você quer pensar sobre o sistema legal de alguma parte do seu cenário, então crie um local de aventura ou facções que envolvam advogados corruptos e casos judiciais, como Gus fez para Xi'an em Beneath the Moss Courts. Mas será que isso não limitaria a construção de mundo a questões pequenas, diretamente relevantes para um determinado contexto de aventura? A resposta é que isso só será limitante dependendo do tipo de locais de aventura ou de situações que você usar para preencher o seu sandbox. Isso não te limita a possibilidades pequenas e entediantes, desde que as possibilidades de aventuras sejam grandiosas. Quer explorar algo realmente cósmico e louco? Crie segredos cósmicos junto com a possibilidade de aventuras cósmicas. Por exemplo, suponha que você queira explorar a ideia, que mencionei neste link, de que o mundo desperto é apenas um degrau em uma escada de sonhos, todos fluindo do sonho original de Mana Yud Sushai, o deus adormecido. Então, por que não incluir viajantes de um nível mais profundo de sonho em seu cenário como NPCs que estão tentando voltar para casa? Ou talvez inserir o gancho de que os devotos do deus adormecido estão desesperadamente à procura de algum item que fluiu do sonho original para o nível atual e está fadado a continuar fluindo para esses outros níveis com a ajuda deles. E já que estamos nessa, por que não explorar portais ou outras formas de viagem entre esses níveis? Em outras palavras, desenvolva hábitos como mestre que conectem a criação de lore às possibilidades de aventura. Isso dará profundidade ao seu mundo de formas que significam algo para os jogadores. Eles provavelmente se importarão e lembrarão mais do fato de que as Terras dos Sonhos das Dreamlands são chamadas Fantamoria quando estiverem envolvidos nas tramóias dos próprios Fantamorianos. Ainda mais se houver o atrativo distante de que eles possam realmente chegar à Fantamoria para fazer uma exploração verdadeiramente cósmica. Ponha os jogadores num vácuo informacional. Aqui está um truque que uso o tempo todo e que facilita bastante criar aventuras que dependem de um bom lore. O princípio geral é que, para tornar o lore uma inteligência acionável, comece com uma premissa de jogo na qual os jogadores estão em uma condição de ignorância sobre os fatos cruciais para navegar na aventura com sucesso. Colocando-os em um vácuo informacional, você imediatamente aumenta a importância de aprender lore relevante para a aventura. Nada estimula mais o impulso de descobrir lore do que um bom mistério. A maneira mais potente de fazer isso é criar uma premissa de campanha na qual toda a aventura ocorre além do mundo conhecido. Nesse caso, o lore se torna imediatamente uma inteligência acionável, pois os personagens dos jogadores são tão ignorantes quanto os próprios jogadores. Por exemplo, se uma porta para a cidade subterrânea de Xi'an acabou de se abrir no mundo desperto e os personagens dos jogadores são literalmente as primeiras pessoas a passar para a Terra dos Sonhos, então eles estão a uma condição de extrema ignorância sobre o que estão enfrentando. Eles precisam aprender rapidamente
para sobreviver e progredir. Na aventura The Ruins of Inquisitor's Fear, algumas facções reagem mal a personagens com rostos descobertos, e outras reagem mal a personagens mascarados. Logo de início, para navegar nesse espaço social, os jogadores precisam descobrir o que raios significam as máscaras nessa sociedade estranha. Ou, em Catacombs of the Flash Guild, os guardiões das catacumbas são sombras que operam com princípios diferentes dos mortos-vivos em cenários tradicionais. Os personagens dos jogadores precisam descobrir o que está acontecendo com a necromancia zianesa para lidar com esses guardiões estranhos e outros seres semelhantes que encontrarem em locais variados. Há versões menores desse truque também. Mesmo em uma campanha na qual as aventuras acontecem no mundo e no cenário de onde os personagens dos jogadores são, você pode ter locais e eventos de aventura que são secretos ou desconhecidos para os personagens dos jogadores. Quanto mais você fizer isso e amarrar isso ao lore, mais você torna a descoberta do lore um recurso para o sucesso dos jogadores. Na campanha Twilight Age de Nick Kay, na qual joguei e que discutimos nesse episódio do podcast Into the Mega Dungeon, a premissa da campanha é que uma Mega Dungeon foi recentemente reaberta pela primeira vez em séculos. Embora fosse parte do mundo onde nossos personagens viviam e estivesse ligado à história antiga, ainda era, em grande parte, um mundo desconhecido dentro de um mundo. Você pode fazer isso em uma escala ainda menor também. Se houver um culto secreto que ninguém fora do culto conhece, então descobrir o que está acontecendo com o culto pode ser crucial para recrutá-los para o seu lado ou impedir que algum ritual estranho seja concluído. Como publicar um cenário com lore bom? Acabei de falar sobre um mestre criando seu próprio mundo e suas aventuras. Mas, anteriormente, levantei a questão de como comunicar lore aos mestres. Como você pode apresentar lore sem longos blocos de história e entradas enciclopédicas que fazem com que os leitores percam o foco? Como você pode ajudar os mestres a manter o lore necessário sempre à mão durante as aventuras, ao invés de enterrado em algum artigo enciclopédico? Existem muitas maneiras de abordar esse problema, mas as dicas de mestre sugerem uma resposta genérica mais voltada para a criação de informações de material de cenário publicado. Eu argumentei que um bom lore é uma inteligência acionável para aventuras e para exploração de sandbox. A dica que dei aos mestres para produzir um bom lore ao escrever seu próprio material é que eles desenvolvam o lore em relação ao material de aventura. Isso sugere que, ao apresentar lore em cenários publicados, o ponto-chave para a criação e a apresentação de informação é que o lore deve ser apresentado em relação direta às possibilidades de aventura. Uma maneira de entender o que eu quero dizer é que livros de cenários dedicados, que apresentam um cenário separadamente do material que poderia ser usado para criar ou conduzir aventuras nesse mundo, como os chamados Gazetteers, contêm uma falha gritante no design de informação. Se as informações sobre o cenário estão em um livro, e as premissas de campanha, ganchos de aventura, materiais de sandbox e aventuras completas estão em outro livro, você está separando o lore do contexto das aventuras. Isso esconderá qualquer bom lore em blocos contínuos de texto e provavelmente permitirá a entrada de grandes quantidades de lore ruim. Quanto mais você separar a apresentação do lore dos materiais úteis para preparar e conduzir aventuras, pior será o problema. O objetivo número 1 deve ser fornecer o lore com vistas aos materiais para a aventura. Além disso, ele deve ser acessível, para que quando os mestres fizerem a preparação, possam ter as informações necessárias à mão e não escondidas atrás de paredes de texto. Suponhamos que deixemos de lado os Gazetteers puros, entre aspas, que apenas apresentam informações de cenário sem orientações para aventuras, e optemos por algo integrado de forma mais direta. Tenho certeza de que existem inúmeras maneiras de fazer isso, dependendo do tipo de produto que está sendo lançado. Por exemplo, trata-se de uma caixa de ferramentas para os mestres criarem seu próprio material de aventura no cenário? Ou o cenário será apresentado junto com materiais prontos para uma campanha? Ou será que é algo no meio termo, como material de cenário apresentado junto com uma aventura inicial, ou um pequeno canto de um sandbox detalhado e uma caixa de ferramentas para a criação de mais aventuras?
Tudo isso irá afetar tremendamente a apresentação do lore. A primeira pergunta que precisa ser abordada, se queremos apresentar o lore em relação ao material de aventura, em qualquer uma dessas modalidades, é: o que os aventureiros fazem nesse cenário? Onde está a aventura? Em outras palavras, a questão mais crucial para moldar toda a apresentação do lore seguinte é: quais são as possíveis premissas para campanhas que ocorrem neste cenário? Sem clareza sobre essa questão básica, não há como apresentar o lore como uma inteligência acionável. Inteligência para o quê? Ao passar das premissas gerais para campanhas à apresentação mais concreta de caixas de ferramentas ou aventuras, penso que o essencial é desenvolver todo o lore necessário e apenas o lore necessário para o uso dessas caixas de ferramentas e aventuras, apresentando-o de forma que seja acessível para o mestre durante a preparação. Embora isso possa parecer restritivo, é menos restritivo do que se imagina. Pelo menos se o mundo for desenvolvido para jogos em estilo sandbox, já que esse estilo de jogo é bem aberto e flexível. Neste ponto, eu também gostaria de registrar meu desacordo com uma tendência proeminente na OSR, articulada de forma bem eloquente por Warren do Prismatic Wasteland, aqui nessa postagem, na qual ele famosamente defende esconder o lore, ao incorporá-lo em tabelas, regras, geração de personagens, listas de equipamentos e descrições de monstros. Embora eu concorde que esses são bons momentos para o desenvolvimento de lore no mundo, não acredito que o bom design de informação deva canalizar todo o lore de forma indireta para esses meios, já que isso exige que os mestres intuam ou deduzam o lore que precisam saber, uma vez que ele é uma inteligência acionável. No caso de Warren, esse conselho vem, na verdade, de um desgosto pelo lore, até mesmo pelo bom lore. Naturalmente, então ele quer uma colher de açúcar para ajudar o remédio, entre aspas, a ser engolido. Mas, como eu simplesmente amo a porra de um bom lore, não acho útil restringir o design de informação dessa maneira. Quando bem feito, penso no lore menos como um remédio e mais como um delicioso e poderoso elixir. Aqui está uma das maneiras de fazer isso. Acho que cheguei o mais longe que podia falando de modo genérico. A partir daqui, só posso oferecer exemplos. Vou compartilhar o que tenho pensado como formato para a versão final do meu material de Xian. Ele será apresentado como um cenário, acompanhado de material completo para uma campanha. Portanto, não será pensado como uma caixa de ferramentas, embora eu espere lançar várias caixas de ferramentas para quem quiser jogar nesse cenário usando seu próprio material de aventura, a partir do que eu criei ou no lugar dele. Começarei com uma visão geral do cenário, um breve pano de fundo que dará aos mestres a atmosfera e a ideia básica do que estamos falando, assim como uma visão de como usar o texto. Em seguida, apresentarei de forma detalhada várias possíveis premissas de campanha ou estruturas para aventuras. Como o cenário é pensado para ser usado em campanhas que começam com grandes lacunas de informação, todas serão premissas sobre como os aventureiros chegam a Xian a partir do mundo desperto. No entanto, elas apoiarão diferentes estilos ou modalidades de jogo e serão integradas ao meu sistema de tempo livre. Eu também apresentei várias ideias de campanhas alternativas que poderão ser desenvolvidas pelos mestres usando os exemplos detalhados que fornecerei como inspiração para criar uma campanha. Agora, a parte crucial para os nossos propósitos. Pretendo escrever o lore que apoie diferentes aventuras e o material sandbox em pequenas sessões, redigidas de forma evocativa e breve. Tentarei mantê-las discretas, embora muitas delas estejam conectadas. O ponto-chave é que cada local de aventura ou área sandbox indicará ao mestre quais entradas de lore ele deve ler para preparar o material relevante. Idealmente, o PDF terá muitos hyperlinks para ajudar ainda mais os mestres. Não haverá entradas que não apoiem a preparação para algum local ou situação de aventura. Se eu fosse uma pessoa implacável, eu provavelmente apresentaria essa entrada em ordem alfabética, para que pudessem ser usadas apenas na preparação. Mas, como isso seria desnecessariamente restritivo para quem quiser ler o lore de forma contínua, se for algo do seu interesse, provavelmente apresentarei as entradas na ordem mais racional que conseguir. Ainda assim, isso trará uma sensação de ler pequenas entradas de forma descomprometida sobre tópicos diferentes.
Espero que também seja algo perfeito para mestres que queiram mergulhar aqui ou ali de tempos em tempos quando algo chamar sua atenção ou despertar seu interesse, mesmo fora da preparação. E claro, ilustrações terão um papel fundamental. Falando em bom lore, eu tenho um Patreon a todo vapor, no qual apresento toneladas de lore enquanto me preparo para publicar mais zines e, eventualmente, a edição integrada que mencionei aqui. Esse material é lançado para os apoiadores muitos meses ou, em alguns casos, anos antes de chegarem ao público geral. Até agora, lancei 38 páginas de zines cheias de lore, todas focadas em material de aventura. Se quiser ver esse tipo de abordagem em ação, ou se quiser apenas ter um vislumbre de mais lore das Dreamlands, dê uma olhada no nosso Patreon. Salve, salve, pessoal! Aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais uma discussão do Tomos Revelados. Hoje com o texto Lore Bom, Lore Ruim, ou em bom português, Lore Bom, Lore Ruim. E aí, meu amigo Mink, como estamos essa semana? E aí, cara? Pô, aquele momentinho de que a gente para a semana pra pensar em RPG, né? Porque fui consumido pelo trabalho e por Covid nas últimas semanas aí. E agora eu tô voltando à normalidade, voltando a pensar em RPG, o Minktober começando aí, a galera dos artistas produzindo arte pra caramba agora em outubro, né? É um mês bom pra se ter Instagram agora nesse ano. Inclusive, já peguei aqui um pequeno spoiler do Minktober. Se vocês não seguem o Mink The Ant no Instagram, amigos, ouvi dizer que lá no Minkwood não vai ter só ilustração. Esse ano o Minktober vai vir com um projetinho de zine. E se você curte um materialzinho maneiro de RPG, Mink tem uma surpresa pra você esse ano. É isso, não me aguentei, já compartilhei uns spoilerzinhos com o Felipe, mas pô, depois do episódio sobre NSR, né, depois do episódio sobre lista pra masmorras e alguns outros papos que a gente teve aqui no Tomos sobre mundo estranho e interações criativas aí, eu falei, não, cara, vamos aproveitar que a gente já tem que fazer um monte de ilustra aí, são 31 ilustras nesse mês, vamos transformar isso num materialzinho maneiro e tá super divertido, cara. Até ideia depois de comer pizza de chocolate surgiu, então tá um negócio aleatório no nível máximo, assim. Foi esse item aí que o Mink criou a partir da pizza de chocolate. Eu fiquei de queixo caído. Tô doido pra usar um negócio desse na minha aventura. Muito massa, cara. Não, tá super divertido esse rolê de ficar pirando ideias diferentes todos os dias pra criar uma ilustração e focar em item também, que geralmente eu tava muito acostumado em personagem, armas e criaturas e tal. Falei, não, bora pensar em itens, cara. E vamos brincar à vontade aí. Inclusive, já fica aí a dica pra você que ainda não baixou. Eu criei uma aventura nova pra Game Jam do Nave, segunda edição. Provavelmente, quando esse episódio sair, agora que você está ouvindo, ainda vai estar de graça, mas cuidado, só vai estar de graça a aventura até dia 15 deste mês, 15/10. É a data limite para você baixar gratuitamente. É uma aventura que é um dungeon crawl estranho, onde os aventureiros vão entrar numa masmorra que mais parece um pântano de gosma caótica. Se você curte coisas com tabelas aleatórias, estilo Dungeon Crawl Classics, provavelmente uma aventura que você vai curtir bastante. Uma aventura meio humor negro, meio fantasia estranha. Caso você goste de alguma dessas coisas, sugiro que você dê uma olhada lá. Tem uma artes muito bacanas do nosso parceiro @ramospresunto, um ilustrador que não tem muitos seguidores ainda no Instagram, mas você deveria seguir @ramospresunto no Instagram e conferir as artes dele estilo preto e branco, muito estilosas e iradas. Sim, cara, porra, as artes desse projeto ficaram muito maneiras mesmo. Parabéns aí pra ele. E, pô, eu e a galera da Moira playtestamos e é maneira demais a aventura, assim, a gente se divertiu muito. Foi um one shotzinho ali na noite. Cara, baixa lá que tá muito maneiro. É, gente, é uma coisa que saiu um pouco do que a gente tá acostumado lá do It da Moira, que são aventuras de uma página. Agora foi uma jam em que eu pude fazer um negócio um pouco maior. A gente fez uma aventura de 16 páginas, em tamanho A5. Uma dungeonzinha de 20 salas, mas um pouco mais robustas. Tem uns encontros um pouco mais elaborados, uns itens bizarros. Se você gosta desse tipo de fantasia, vai ser um prato cheio pra você, eu espero. Então, qualquer coisa, se você curtiu, deixa um comentário lá, deixa uma avaliação no It, no Instagram. E no mais, então, partiu aqui cair de cabeça no episódio de hoje. Partiu. Então, gente, como sempre, antes de entrar nas minúcias do texto, vamos falar do autor. O autor desse texto, que se chama Lore Bom, Lore Ruim, é o Ben Lawrence.
Ben Lawrence é um cara que já tá metido nessa coisa de RPG na internet há muito tempo. É uma dessas pessoas da, entre aspas, velha guarda dos bloggers. Ele tem um blog que funciona aí desde 2013, que se chama Mazirian's Garden, maziriansgarden.blogspot.com. Mas agora o Ben Lawrence, ele tá num formato um pouco mais das newsletters. Você pode se inscrever na newsletter dele no Substack. E foi assim que eu descobri esse texto. Esse texto é bem recente, como vocês puderam ouvir aí. Ele é desse ano, do mês passado, foi lançado em setembro. Já foi muito bem recebido pela galera aí que lê os blogs da ASR. Então, além de ser blogger, ele também é game designer. E, como vocês puderam perceber, ouvindo esse episódio, ele é um cara que está voltado muito a design de aventuras e de cenário. Não tanto alguém que está preocupado com game design de mecânicas de sistema. Ele é um cara que está muito preocupado, de fato, com a ideia de construir um mundo que faça sentido, que seja um mundo interessante e como emular certos temas. E é isso que a gente vai ver quando a gente entra lá no it dele, né, que é o ben-lawrence.it.io. Ele é um cara que lança essas zines do universo dele. É um cara que está fazendo esse world building há muitos anos, do que ele chama de Through Ultan's Door. É o nome dessa série de zines que ele tem. E cada zine vai fazer alguma coisinha diferente do cenário dele. Tem uma que eu gosto bastante, talvez uma das últimas que tenham saído lá no it dele, que tem até uma capa um pouco engraçada, que é tipo um porquinho, que é uma zine que ele faz mecânicas de tempo livre, né, de downtime, dentro desse cenário dele. Um cara, então, que está produzindo um negócio meio seriado. Não é muito uma pessoa que lança uma aventura, lança um sistema. É desses caras que está fazendo um cenário próprio há muito tempo, né? Tem essa característica de design. E, além disso, ele é um cara meio obsessivo, parece, né? Nesse sentido de focar numa coisa só por muito tempo. E isso se mostra muito bem no podcast que ele tinha. Um podcast que foi bem curto, na verdade. Um podcast que só durou 8 episódios. Começou em 2023, terminando no próprio ano de 2023. Tá 1 ano fora do ar já, não sei se vai voltar, não cheguei a ver isso. Mas é um podcast que se chama Into the Mega Dungeon. Então, um cara que gosta muito da ideia de jogar Mega Dungeons, esses dungeons gigantescos de vários e vários andares, várias salas, que você pode jogar há décadas só jogando a mesma coisa, né? Então, era um podcast discutindo o estilo de jogo do Mega Dungeon, de como criar Mega Dungeons, como repopular Mega Dungeons. Cada episódio eu ia falar de algum aspecto desse tipo de jogo. Que vocês percebem, juntando todas essas características, é um cara muito insistentemente fã de RPG, e quando ele gosta de uma coisa, ele se aprofunda muito numa coisa, seja Mega Dungeon, seja o próprio cenário que ele cria, seja fazer blogs, né, incessantemente escrevendo texto desde 2013. Cara, muito maneiro. E pior que é o tipo de pessoa que eu me identifico, cara. Quando eu comecei a ver os textos dele ali, os comentários, é muito do que eu curto de me meter em produzir uma parada. Tanto que, ó, que tá aí já faz 1 ano e pouquinho que eu produzi poucas coisas, publiquei poucas coisas, mas que eu tô há bastante tempo fuçando, pensando a respeito. Esse rolê de tu ter um mundinho na cabeça, porque tu tá toda hora planejando uma coisinha, adaptando uma coisa ou outra, é muito massa. Principalmente nesse tema do tempo livre, que foi algo que a gente testou lá na mesa aberta, eu gostei muito. E aí lá no finalzinho do texto ele cita isso. E bom que tu sabe já qual que é o material que ele tava produzindo. Depois tu me passa o link que eu quero dar uma olhada, porque parece ser muito maneiro. E essa coisa que eu acabei de falar, né, eu fiquei pensando, é uma coisa que a gente ouve muito de quem joga RPG há um tempo, principalmente da galera que é mais fã de D&D, coisas variantes de D&D, que chega uma hora que essas pessoas elas começam a falar assim, pô, enjoei de fantasia medieval, enjoei de jogar esse tipo de jogo, quero jogar outra coisa. Não é o caso, né, do Ben Lawrence, não é o meu caso também, né? Que eu sempre gostei de fantasia medieval, eu sempre gostei, inclusive, do mesmo tipo de fantasia, no sentido de, pra mim não precisa ter 1 milhão de raças de personagens, espécies diferentes, 1 milhão de classes diferentes. Eu tô feliz em jogar de elfo e anão e ladrão e mago o resto da minha vida. Eu poderia jogar esse mesmo formato a minha vida inteira, né? E eu fiquei até pensando, tipo assim, pô, você enjoou de jogar RPG de fantasia medieval? Pra mim é a mesma coisa que você falar assim pra alguém, pô, enjoei de comédia, eu não vou ver mais filme de comédia, sabe? Uma coisa meio... Faz muito sentido, tem tanta coisa pra ser feita dentro desse gênero, desse negócio, você gosta, sabe? Enfim, eu sei lá, é um gênero que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, então... É real, mas também tem o ponto de que, querendo ou não, hoje em dia a gente tá bombardeado de muita coisa, né, cara? Então, inevitavelmente, bate aquela vontade de testar umas coisas diferentes, sair daquela zoninha de conforto ali
que a gente tá acostumado a jogar o tempo todo. E aí eu acho que é onde entra esse ponto da galera, de tipo, começou a testar coisas diferentes. Ah, pô, já nem tô mais afim de jogar aquele estilinho, sabe? Uhum. Não tô nem mais afim de voltar pro medieval, tô testando tanta coisa aqui que não tá dando vontade. Mas eu fico dividido entre esses dois pontos, né? De tu pegar aquele gênero, aquela campanha e mergulhar naquela lore, ficar ali um tempão. Ou tu testar fragmentos de vários joguinhos que estão saindo por aí com ideias muito boas, né? O tempo querendo ou não é limitado. Então a gente fica nessa disputa de Sim, começa algo muito extenso e, pô, desenvolve legal. Ou começa a testar várias coisinhas pra poder aproveitar vários jogos, né? É difícil. com certeza. Eu também gosto muito de testar jogos, né? Enfim, né? Fiquei achando meio estranho a pessoa falar que, tipo, enjoou. E de fato, Uhum. né? Se você conhece RPG como sinônimo de D&D, realmente, você uma hora vai enjoar, vai querer jogar outra coisa, até porque é isso, existem muitos estilos de jogo diferentes dentro do que pode ser chamado de fantasia medieval, né? E muitos estilos temáticos também, né? Muitas formas de abordar fantasia de formas diferentes. E, de fato, se você joga aquele quinta edição engessadaço, sempre do mesmo jeito, Exato. salve, pessoal. Aqui é o Felipe, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Gente, com R$5 por mês, você ajuda o nosso projeto e ainda desbloqueia umas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos do Discord, acesso antecipado dos episódios de Tomos Revelados e muito mais. Você sabia que a gente já tem episódios exclusivos para assinantes no nosso Apoia-se? Você já pode ouvir eu e o Mink conversando sobre reportagens de jornais que dariam boas aventuras de RPG e no futuro ouvir mais episódios dos nossos tomos secretos. E se você não consegue apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar a gente deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou então compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio, muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Mas então, acho que antes de falar do texto, é bom a gente falar da minha decisão de não ter traduzido essa palavra, o lore, né? O nome tá lá, lore bom, lore ruim. Porque eu acho que lore já virou uma dessas palavras muito carregadas dentro do RPG e nos universos que se estendem a partir do RPG e estão na adjacência do RPG, seja aí literatura de fantasia, jogos de videogame. Lore já virou uma palavra do nosso vocabulário gamer, assim, eu diria. Para você que não sabe o que é isso, né? Essa palavra que basicamente significa conhecimento, sabe? Se você coloca lá no dicionário da vida, vai estar lá. Lore significa conhecimento. Mas é uma palavra que tem a ver também com esse conhecimento adquirido através de um estudo ou de uma leitura. Tem muito a ver, de fato, com essas coisas de explorar temas de uma forma meio obsessiva, né? Que é uma coisa meio da cultura nerd. Você ficar obcecado com quadrinho e você lê um monte de coisa sobre quadrinho. Você ficar obcecado com o Senhor dos Anéis. Você lê várias coisas sobre o Senhor dos Anéis. É aquela coisa de um conhecimento específico, um conhecimento que a gente poderia até chamar de um conhecimento enciclopédico. Do tipo, a pessoa que é fã de Tolkien, sabe a cronologia dos acontecimentos do mundo de Tolkien, da primeira era, da Terra-média, da segunda era, da terceira era. Então, o lore tem um pouco a ver com isso. É uma palavra aí que tem a ver com learn, em inglês, a palavra learn, aprender, mas também tem a ver com a palavra lerre, né, do alemão, que é, até onde eu sei, é de onde vem a etimologia da palavra, né, a origem da palavra é um pouco essa, né, do lerre, do alemão, que tem a ver com ensinar, com ensinamento, com doutrina, e, enfim, com leitura, né, e que se você não parou para pensar, também tá numa palavra muito importante, principalmente para o tipo de fantasia que eu gosto, que é essa fantasia mais folclórica, né? Porque folclore é a junção de folk e lore, né? Então, lore tá ali naquela palavra que forma folclore, né? Que folclore é basicamente o conhecimento de um povo, de uma tradição. Dentro do RPG, a gente poderia dizer que o lore tem a ver com essa ideia que já tá no texto, né? De um contexto do cenário. Qual é a história do cenário? As formas de governo do mundo do seu jogo? Qual a história do seu mundo? Como o mundo foi criado? Os deuses criaram o mundo sempre existiu? Então tudo isso tem a ver com o lore, né? Esse tipo de conhecimento específico sobre aquele universo. É meio que isso que seria o lore, né? E aí vocês começam a perceber por que tem a ver tanto com RPG, por que a gente gosta tanto de discutir lore, né? Porque RPG acho que é esse espaço criativo em que o mestre pode
construir o seu mundo e dar esse mundo a forma que ele quiser, né? Uma coisa muito plástica e muito modelável. É um lugar muito interessante de se explorar. Construção de mundo, world building, criar o lore do seu jogo, ou explorar lore de vários cenários, enfim. Cara, pô, quando veio o tema do texto que eu já falei pra ti, né? Cara, pô, maneiro, vamos pra cima, gosto muito desse aspecto lore. E aí veio na minha cabeça o primeiro contato que eu tive com essa temática, né? E de onde é que, principalmente relacionada a games. Que eu jogava LOLzinho desde o início, acho que segundo ano, quando o LOLzinho tava lançado. Eu já comecei a jogar no NA, um ping altíssimo, né? A galera jogava aquele LOLzinho hiper feio, que hoje em dia tu olha pra trás e fala, meu Deus. Só que era aquele rolê de jogo competitivo. Tu só tem os bonecos ali, os bonecos são maneiros, tu joga com os amigos e é isso. Até que um dia veio pro Brasil, a gente mergulhou ainda mais no game. E anos depois eles decidiram lançar um negócio chamado Universe. Que era um site, universe.league of Legends, uma coisa assim. E, cara, quando eles começaram a dar um peso, a Riot começou a dar um peso absurdo nessas lores, sabe? Começar a mergulhar o jogo em história mesmo, em porquês das coisas, sabe? Eu falei, cara, como assim? Um jogo que era só um monte de boneco numa arena se esbufeteando tem uma parada puta densa por trás, sabe? Tipo, e aí eu comecei a mergulhar. Ele entrou nessa parte nerd, né, nossa, de querer mergulhar naquilo e descobrir. Mesma coisa com Pokémon, porra, é só capturar uns bonequinhos, mas tem um porquê por trás e N outras coisas que a princípio parece simples, mas tem esse gatilho da lore, né? Esse gatilho do quem quer saber mais consegue, sabe? Quem quer saber mais consegue mergulhar. E aí eu lembro que eu tava na época da facul e precisava criar um board game numa atividade lá, que foi onde deu o gatilho de eu começar a querer criar coisas, sabe? E foi bem na mesma época do League of Legends. Aí eu entrei na armadilha aí, que a gente vai acabar falando ao longo do texto, do lore ruim, sabe? De tu achar que tu tem que bolar o sistema econômico do lugar, aí tu começa a consumir conteúdo e, cara, foi assim, uns 2 anos de eu e um brother meu trocando áudios, ele tava montando dele e o meu, de só pirando em um monte de coisa, cara. Tem anotação a rodo em cadernos, em Notion, em bloco de nota, de inúmeras definições de um mundo inexistente, sabe? Porque, querendo ou não, a gente vai falar aqui que é parte da lore ruim, mas é muito divertido, né, cara? Tu entrar nesse aspecto de começar a entender coisas sobre o mundo que tu tá criando ali no processo. Então, achei que logo no iniciozinho ele já começa com uma temática muito, muito massa pra impulsionar a conversa, né? Eu concordo, cara. O aspecto world building da coisa é muito interessante e é muito cativante. E não é à toa que quem tá muito mais focado nessa coisa de mestrar acaba também tendo um gosto de criar o seu próprio mundo. É isso que você falou, é um negócio muito cativante, né? Para algumas pessoas, construção de lore e adquirir lore sobre qualquer coisa que seja, engrandece muito a sua relação com aquele tipo de conteúdo, né? Então é isso, pô, você jogou lá o League of Legends, a Ashe era só uma mocinha que dava flechinha de gelo, mas depois você viu que ela era rainha de não sei aonde, que tinha um romance não sei o que lá, e isso. Então dá um contexto um pouco a mais, né? Mas o que eu acho interessante do texto do Ben Lawrence é que ele já começa com uma premissa que pra mim é essencial pra discutir isso dentro do RPG, que ele até tira de um outro blog, que é o blog Welcome to the Death Trap, que world building é uma coisa, mestrar RPG é outra coisa. Então, são hobbies diferentes e têm funções diferentes. E eu acrescentaria uma coisa que eu vou deixar pra destrinchar um pouco mais pra frente, mas que, assim, pra mim é completamente essencial. Que lore não é game design. Escrever lore não é fazer um jogo de RPG. Uhum. Né? São 3 coisas completamente diferentes que podem estar juntas, mas não necessariamente. Então, quando você está construindo seu mundo de ficção, você não está fazendo game design, você não está fazendo preparação de RPG, né? Esse tipo de coisa aparece no texto também. Porque, cara, isso ajuda a gente a criar não só jogos melhores, mas criar produtos melhores, que é uma coisa que ele também toca no texto, né? Que ele tá falando do lore bom do ponto de vista do jogo, pro jogador, né? Pro mestre e pro game designer, pra pessoa que vai criar um cenário, que vai lançar uma zine do seu cenário, como fazer isso de uma boa forma, né? E é muito legal justamente porque ele é um autor que não tá descartando o lore, que é uma coisa que você pode ver por aí. Ele até fala que o W.F. Smith, lá do blog Prismatic Wasteland, é uma dessas pessoas que acha que o lore é uma coisa um pouco descartável, né? E não é a posição do autor de hoje. Ele tá falando, ó, não é isso. Não é que existe lore e o lore é ruim e vai atrapalhar o jogo. O lore ruim atrapalha o jogo. O lore bom pode ajudar. Ele defende o lore, faz essa explicação do que é o bom lore e como criar um bom lore, e vai usando exemplos de jogo, né? Dicas de mestre,
e depois fala um pouco do material dele. Então é um texto muito bacana e muito didático também. Não só joga as ideias e fica ali no abstrato. Ele tá te mostrando exemplos de jogo, falando de coisas que funcionaram na mesa dele, e todo esse tipo de coisa é muito importante para um bom texto de RPG, né? Pra gente entender exatamente como funcionam essas coisas, porque, né? É aquela coisa, teoria sem prática não serve pra nada, né? Seja em qualquer área do conhecimento, o RPG é a mesma coisa. Você falou um negócio pra mim, tá, mas isso já jogou? Já testou esse negócio pra ver se na mesa funciona? Cara, isso é uma grata surpresa, essa questão de estrutura do texto, né? O Ben mandou bem demais nesse. O Ben mandou bem demais, é boa, né? Mas essa estrutura dele focar de forma prática na mesa, né? De como tu traduzir esse aspecto de lore sem abandonar ele. E também em questão de produção, né? Em questão de como tu linkar isso a game design em si, a materiais publicados. Isso eu não esperava quando tu me propôs pra gente bater um papo sobre esse texto. Eu vim pelo título, né? Esperando uma coisa e o cara entregou essa coisa e mais um pouco, sabe? Então, pô, foi um tópico muito massa da gente trocar ideia. Rola aquele um pouquinho também, um automarketing do autor ali. É verdade. Agora que você sabe o que é um bom lore, por que não ler um bom exemplo do que é um bom lore no meu suplemento e assinando o meu Patreon? Mas acho que é isso, né? Faz parte, né? Faz parte do jogo, exatamente. Mas então, lore ruim, lore bom. O que significa isso segundo o Ben Lawrence? Ele faz uma definição bem simples, bem fácil de entender e que eu concordo muito. Ele diz o seguinte: lore ruim é aquele tipo de lore que não foca no jogo. É um lore que não tem sentido imediato para o jogo e que não interessa para os personagens do jogo. Então, um bom lore, ele não é sinônimo de um lore profundo e complexo. Não é você ficar sentado escrevendo páginas e páginas e páginas e páginas da história do seu mundo, que no ano de 1557 aconteceu isso e blá 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 blá. Nada disso é bom lore, né? Na verdade, isso é um lore ruim, porque é um lore que faz os jogadores perderem o foco no jogo. E, cara, isso aquece meu coração de uma forma. Vocês que já ouviram outros episódios do Tomos que a gente falou um pouco sobre esse assunto, vocês sabem. Que, tipo, a gente não pode esquecer que se trata de um jogo e como a gente faz para transformar todas essas coisas que a gente está falando em objetos que vão fortalecer essa atividade que a gente está fazendo enquanto jogo, né? Enquanto uma dinâmica de jogo e que ela vai ser interessante para jogar e não só como uma coisa, né, de você sentar e ler um livro, né? Então, o lore ruim seria isso, né? Um lore que não serve de interesse imediato dos personagens do jogo, faz eles perderem o foco. Por outro lado, então, o lore bom é nada mais do que aquilo que é útil, que tem impacto no jogo. Que ele fala até no momento do texto, né? O lore bom é um recurso para os jogadores, é algo que eles vão poder usar. Então ele cria esse termo bem interessante, que em inglês é Actionable Intelligence, ou seja, uma tradução aí aproximada, inteligência acionável, algo que você pode transformar através de uma ação, né? É algo que você usa, né? Tem um uso, é útil, tem impacto, né? Todas essas palavras vão sendo usadas ao longo do texto para falar o que é um lore bom. Então, basicamente, lore bom é aquilo que é um objeto do jogo, né? Tudo aquilo que está fora não é bom lore, não serve para o jogo, então não serve para RPG. Cara, pô, essa divisão clara que ele trouxe, tipo, quase que duas frases chaves, né, em cada uma delas do que é lore ruim e lore bom, traduz muito bem todo o texto. É isso, cara, eu vejo como jogador em si, né, quem não anotou milhares de coisas enquanto tava jogando, pensando que aquilo ia ser útil e, cara, sei lá, às vezes 80% daquilo não é utilizado, sabe? Que tu vai anotando o nome de uma pessoa e o que essa pessoa fazia e não sei o que. E tu começa a entulhar de informação enquanto tu tá jogando. Eu tinha muito esse hábito no início. Tipo, eu anotava muita coisa quando eu jogava. Muita, muita. E aí, no fim, hoje em dia, se for comparar minhas anotações, hoje em dia é muito mais sobre, tipo, acontecimentos da mesa, sabe? E não sobre tentando entender o que o mundo tá querendo me contar. Porque eu via que isso, no fim, não se traduzia, ou porque a gente escolhia um caminho X, ou porque isso simplesmente não tinha impacto naquele momento, né? Ele era como uma parada pra dar sabor no jogo, e era isso, sabe? Não precisava ter aquela profundidade absurda. Eu acho isso maneiro, essa reflexão, né, do que é a lore ruim. E até quando eu comentei lá de que eu curtia muito esse aspecto de ficar pirando muito, criar um monte de coisa e tal. E aí tinha esse mini universinho pensado ali com diversos aspectos. Achei legal que ele trouxe que o Tolkien ali, um exemplo bom que ele deu, é que ele focava em linguagem e mitologia e não focou quase nada em economia e demografia. Tipo, no próprio aspecto world building, fora do RPG, já não é um negócio que tu tem que pensar em tudo. Tu vai dar lore naquilo que tu quer, aquilo que tem importância pra história que tu quer contar, né?
Então, se tratando só de world building, na hora que tu traz pra RPG, isso faz mais sentido ainda, né? Tu não precisa definitivamente ficar planejando tudo e tornar a preparação ali, que o Ben fala no texto, né? O quanto que isso trava, deixa a preparação impossível, né? Tipo, como é que eu posso rodar uma campanha sem construir um modelo econômico, sabe? Sim. E era muito isso. Então, quando eu fui traduzir que se tornou hoje em dia o que é o WoC, né, que eu tô projetando, cara, eu usei, tipo, um fragmento de uma cidade que tava sendo construída nesse lugar e eu usei alguns aspectos pro jogo, né, que é bem esse o ponto. Tipo, coisas que eu podia usar em mesa. O resto inteiro não era aplicável, sabe? Era só um monte de informação que era bom pra mim na questão de, tipo, pô, vou criar, a gente vai acabar entrando nesse tópico, né? Mas como um recurso, tipo, eu preciso bolar alguma coisa rápido. É bom eu saber que esse lugar funciona desse jeito, porque eu consigo puxar outras coisas desse lugar, mesmo que elas não existam ainda, sabe? Tipo, então fazer a preparação ser rápida, fazer o jogo fluir. Mas quando tu traduzia isso, tipo, pegava aquele montante de informação e tentava aplicar em mesa, cara, um fragmento daquilo era aplicável e me gerava jogo, sabe? Então, essa reflexão de lore bom é aquilo que gera jogo, que é aquilo que, tipo, pode ser usado como uma ferramenta, tanto para pro mestre criar coisas, quanto pro jogador investigar, explorar, interagir, é uma reflexão muito maneira. De não ficar entulhando de informação e achar que tu tem que bolar um modelo econômico para poder rodar toda a tua campanha numa cidade X, né? Cara, eu acho que você falou duas coisas muito importantes. Inclusive, a primeira coisa que você falou, eu acho que é um complemento importante do texto e que é uma coisa que ele não toca tanto. Que você falou que você era um tipo de jogador que anota muitas coisas e que você espera que as coisas que você está anotando vão dar em alguma coisa, né? E eu acho que eu sou um tipo de jogador muito parecido com você. Ficar anotando e tudo que o mestre fala eu acho interessante, tomo tudo isso como informações importantes, né? Eu acho que o problema não é nem tanto, no ponto de vista do jogador, né? Não é nem tanto. Ele até fala no texto que sim, né? Que é um problema quando se viaja muito, porque aí você fica perdido, né? O Lorde, sei lá, sacanearam você vai lembrar. Agora, o Lorde 15 dias atrás, você não vai. Mas eu, enquanto jogador, eu gosto de anotar também, né? Então, assim, pra mim, é mais a questão de, além de utilidade, foi o que você falou, né? De informação. Porque isso até uma questão meio filosófica, né? Dos dias de hoje o quanto que a gente está soterrado de informação. Que assim, hoje em dia você conheceu uma banda. Você pensa, caraca, que banda incrível. Pô, uma banda dos anos 70. Em dois cliques você descobre, essa banda tem 37 álbuns, lançou 2 álbuns no ano tal, as músicas mais ouvidas dela são essa, no ano tal essa música bombou. Então você tem um acesso tão absurdo de informação que você fica até meio sem saber o que fazer, né? Até meio paralisado. E, de fato, o RPG pode acontecer isso também, né? O mestre que preparou um monte de lore vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Mas, acho que o foco mesmo da questão, eu volto de novo na ideia de que, assim, o RPG, ele tem a ver com esse termo que, na teoria da narrativa, é muito importante, que é a necessidade, né? Necessidade no sentido de um nexo causal e aquilo que gera sentido. Porque, de fato, se a gente está nadando num mar de coisas que são só informações, ele está mais num lugar de você construir uma história, né? O que um autor chamado E.M. Forster, que escreveu um livro chamado Aspectos do Romance, ele falava, né, que tinha uma diferença crucial entre uma história e uma narrativa. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, que é o que essas coisas que você está aprendendo durante o jogo vão fazer? Como que elas se relacionam? Se é um monte de coisa que você anota e elas não vão dar em lugar nenhum, putz, beleza, horrível, né? Mas agora, se você aprendeu um negócio que tem a ver com uma outra coisa, que te lembra alguma outra coisa, que faz seu personagem querer agir de uma certa forma, então tudo isso é um lore bom, né? Então, aí ele fala, né, essa diferença de história e narrativa. Ele usa um exemplo clássico, inclusive, talvez até alguns de vocês já tenham ouvido, né? Que ele fala assim, história é quando você fala, a rainha morreu, e depois o rei morreu. Isso é uma história. É uma narrativa de eventos organizados numa sequência, né? Do tipo, primeiro a rainha morreu, depois o rei morreu, né? É a mesma coisa que você falar, né? No ano de 1532 ocorreu uma guerra. No ano de... a guerra acabou. Isso é uma história. Você está contabilizando fatos e é isso. Agora, narrativa ou enredo, em inglês seria plot, né? É uma narrativa de eventos, mas com ênfase, de novo entra a ideia dessa necessidade, dessa causalidade, né? Uma coisa acontece porque uma outra coisa aconteceu. Então, em vez de a rainha morreu, depois o rei morreu, a narrativa diria, a rainha morreu e então, por causa disso, o rei morreu de luto.
você tem um negócio que tem um sentido, que liga uma coisa à outra. Então, acho que no RPG, enquanto um jogo que tem a ver, de alguma forma, com narrativa, a gente tem que estar sempre trabalhando nessa questão de tentar fazer elos e links entre as coisas, né? Pensa numa metáfora de uma corrente, sabe? Tipo, as coisas que você aprende ao longo das sessões são elos dessas correntes, elas não podem estar separadas. Você tem que juntar esses elos, né? E é isso que ele fala no texto, na minha visão, do que é um lore bom, né? É um lore que tem utilidade, porque você sabendo que essa espada é a espada do herói tal, que era um matador de dragão, você pensa, pô, faz sentido que essa espada, então, seja uma espada que vai ajudar a gente a matar o dragão. Então a gente vai lá naquela tumba, é a tumba do cara que matava um dragão, e a gente quer matar um dragão, sabe? Uma coisa liga a outra, né? Uhum. E aí, isso me lembra, inclusive, também, uma das coisas mais legais que eu já li sobre RPG na minha vida, assim. Tem muito a ver com uma coisa que eu já pensava, mas que lá no livro chamado Tome of Adventure Design, né, o livro de design de aventuras, que é um livro todo cheio de tabelas aleatórias para ajudar você a montar quests, montar o seu jogo, ele fala que o princípio de um bom mestre é um negócio que se chama apofenia, que é meio que a tendência de perceber conexões em coisas não relacionadas. Esse livro é um livro do Matt Finch, né? O cara que escreveu o famoso A Quick Primer for Old School Gaming, um guia rápido para jogos old school. Que é isso, a galera ama esse negócio, mas para mim a obra-prima dele é esse livro, Tome of Adventure Design. Por quê? Porque é uma grande caixa de ferramenta. Porque tudo que tem ali são pedacinhos de coisas, pedacinhos de lore que você vai facilmente usar para construir esse nexo causal entre as coisas e outras, né? Ser um bom mestre do ponto de vista de construção de lore, para mim, tem a ver com ser essa pessoa que ele está falando da apofenia, né? De perceber conexões em coisas não relacionadas. Juntar as duas coisas, fazer uma relação causal entre uma coisa e outra, né? Que é muito essa estrutura do tipo, o gancho de aventura e a resolução de aventura, né? Do tipo, ó, se você vier aqui, você pode fazer tal coisa que tem a ver com aquela outra coisa, que tem a ver com aquela outra coisa. Então, juntar as coisas, né? O que pra mim tem a ver aquela ideia de você ser um mestre meio paranoico, né? De ver a conexão entre as coisas. E assim, você começou falando esse negócio de você era uma pessoa que anotava muito, né? E acho que isso se conecta também com a ideia que a gente discutiu no outro episódio de como ser um bom jogador de RPG. Porque pra mim, um bom jogador de RPG, se ele tá preocupado com o lore, se ele gosta de ser a pessoa que o lore faz sentido, ele não precisa esperar o mestre dizer que o lore é uma coisa necessária e uma coisa que faz sentido dentro do jogo. Ele pode fazer isso também, né? Ele pode transformar todas essas coisas que ele tá fazendo e ele mesmo ser o cara da superinterpretação. E falar, pô, esse negócio aqui, essa informação de que esse cemitério tem pessoas que os nomes foram apagados, com certeza foi fulaninho de tal que a gente leu no outro livro de história, porque esse cara era um ditador, queria apagar a história dessas pessoas que estão aqui. Com certeza esses caras que estão enterrados aqui são os inimigos daquele cara ali, sabe? Você, enquanto jogador, deve ter essa liberdade. Pelo menos no meu estilo de jogo, que eu gostaria de fazer seria isso, né? Você, enquanto jogador, teria total liberdade de fazer essas conexões, sabe? De ser essa pessoa meio paranoica. Eu, enquanto mestre, eu amo esse tipo de jogador, que ele vai me dar ideia o tempo inteiro. Às vezes é até tipo assim, caraca, genial. Muito melhor do que o lore que eu tinha pensado, sabe? E aí o jogo vai evoluindo, justamente porque vocês estão pirando juntos, criando o mundo juntos, assim, né? Transformando o mundo, transformando o lore daquela coisa. Porque é isso, né? Às vezes é só um lore morto, que é o que o lore ruim faz, né? Coisas que são desinteressantes, não são objetos de jogo. Mas o jogador pode transformar num lore interessante quando ele decide que aquilo faz sentido e que aquilo é um lore com impacto, sabe? Você pode transformar um negócio que era um lore sem impacto numa coisa com impacto porque você quis que seu personagem se importasse com aquilo. Então tem essa nuance um pouco também que não tá tanto no texto, que eu acho que é legal da gente ver. Cara, total. E eu não consigo deixar de pensar da época da faculdade, né? Quando vinha esse aspecto de design, o que significa design, né? E boa parte a resposta mais simples era que design era projeto, era a resposta mais simplificada. Mas eu via muito design como esse processo de tu reunir determinadas informações e dar motivo para aquilo. Então, é muito tipo, as marcas como a Apple, né? Pega uma maçãzinha, aplica ela daquele mesmo jeito e aquilo se torna um símbolo importante aí na humanidade inteira. Sei lá, uma marca que usa elementos quadradinhos, aplica de um determinado jeito com uma determinada cor, repete aquilo e aquilo vira um motivador pro público deles, enfim, cria esse senso de lore porque tá organizado de um jeito específico, sabe? Muitas vezes até são os mesmos elementos, são elementos comuns, só que a forma que aquilo tá organizado, o motivo que aquilo tá empregado, importa, né? Então, quando a gente vai pra mesa de jogo, todas as informações que estão sendo colocadas ali
E elas têm que gerar um certo motivador, né? Tipo, pode ser explorada pelos jogadores, pelo mestre na mesa, né? Que é aquele ponto que ele fala que é a inteligência acionável. Aí eu fiquei refletindo sobre nossas mesas, né? Sobre a mesa aberta, no geral. Tem um exemplo bem bom que tu vai saber explicar melhor do que eu, porque foi tu que bolou. Mas eu só vou te usar de exemplo do meu ponto de vista como jogador, que eu acabo preferindo nesse aspecto de escrever, anotar um monte de coisa, pegar essas informações que foram organizadas ali, e quando que eu consigo usar elas. Lembra de uma aventura que a gente jogou, que era numa ilha, era tipo um prólogo, a gente ia começar uma mesa aberta, e o prólogo dessa mesa aberta era uma ilha que tinha uma geração que tinha migrado pra lá, o povo antigo daquela ilha, pelo visto tinha acontecido alguma coisa com eles, que eles tinham sido ou subjugados ou sumido, enfim. E as gerações foram se estabelecendo ali, então tinha uma série de gerações, até tinha uns nomes bem legais, a geração mais nova, se não me engano, era Pérola, e aí tinha uma relação entre as gerações em si. Acho que tava na terceira ou na quarta. E eles sofriam com um determinado mal que acontecia ali de tempos em tempos. Enfim. Mas quando a gente tava naquele núcleo da ilha, que as coisas que aconteciam ali, os personagens, os fragmentos de informação, tem um totem aqui, que totem estranho, tem a árvore aqui, que essa árvore é bizarra. Tem uma inscrição nessa pedra, o que é isso? O que essa pessoa tá falando? O que esse cara... Enfim, quando a gente tava ali e tava coletando esses fragmentos, essas informações da lore, enquanto a gente tava jogando, porque a gente tava... precisava falar com a pessoa X pra fazer tal coisa. E do nada vinha uma informação ali que eu falava, caraca, isso aqui é maneiro, hein? Isso daqui conecta com outra coisa que a gente viu lá. E aí a gente podia usar, beleza. Então foi muito maneiro, essa parte marcou muito. Eu escrevi coisa pra caramba desse... Eu realmente mergulhei na lore enquanto jogador. Tudo tava atrelado ao que eu tava jogando e tava muito maneiro. Aí, quando a gente foi pro aspecto mesa aberta, sandbox, a gente foi pro continente, do continente a gente foi pra um keep, e aí começou a nossa exploração ali pra Caverna do Caos e tal, né? Tipo, saímos do prólogo e fomos pra essa exploração da mesa aberta. Acho que era isso, né, Felipe? Tô no rumo certo? Show. Sim. Quando chegou nesse aspecto, que daí começou a introduzir conceitos de lore muito mais abrangente em quesito de mundo, aí era onde eu anotava muitas coisas que não eram mais utilizadas, sabe? Então, conforme eu tava lendo esse texto, a gente tava trocando ideia aqui agora sobre lore boa, lore ruim e sobre quantidade delas e como usar elas, acho que esse é um bom exemplo, sabe? Quando a gente tava no núcleo fechado, que tinham lores muito bem conectadinhas e que a gente conseguia lidar com elas num nível próximo, sabe? Tipo, a gente conseguia interagir com aquilo realmente no jogo. E aí a gente migrar para um conceito de mesa aberta, de mundo, onde tem facções em determinados lugares, tem coisas que aconteceram milênios atrás ou séculos atrás, que encadearam, já ficava muito distante pra gente conseguir armazenar isso depois de um tempo, né? Então é até difícil pra mim descrever essa segunda parte da mesa, porque eram informações que ajudavam a dar o sabor da parada, né? Tipo, tinha uma certa importância ali, mas como pra jogador, eu imagino que o resto da galera deve ter alguma opinião parecida nesse sentido, ficava difícil tu interagir com essas informações, sabe? Pensando nesse conceito de inteligência acionável, né? Tipo, de informações que tu pode usar em mesa. Não sei como é pra ti em questão de mestre, toda essa relação que eu puxei entre esse zoom, sabe? Porque eu já falei em outros episódios do Thomas aqui, né? Eu, nesse processo de eu ter abandonado muito esse aspecto do world building e indo pro zoom, até na mesa eu gosto de lore que tem zoom, sabe? Que é um microcosmos ali, é um impacto próximo dos jogadores, são interações próximas e não um zoom out, que tu tem muita informação do mundo e aí tu interage com fragmentos dela, sabe? Não sei se tá fazendo sentido. Faz, cara, faz. Eu acho que você tocou num outro ponto interessante também, né? Porque o texto ele fala que você pode construir lore ruim quando você faz coisas que perdem o foco, né? Você pode perder o foco de muitas maneiras. Eu acho que uma das falhas dessa mesa aberta que a gente jogou foi justamente isso. Você tem completa razão. Que a minha ideia era tão abrangente, de fazer um mundo tão grande e um sandbox tão aberto, foi até hoje, né, o sandbox mais aberto que eu tentei fazer, tinha muitos ganchos de aventura diferentes, acabou se perdendo, né, porque é aquela coisa que a gente estava mencionando aqui agora há pouco. Eles começaram a nadar num mundo de coisas que, no fundo, eram ganchos de aventuras, mas tinham tantos que eles se perdiam nessa multiplicidade de coisas, né. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, né? Às vezes a gente tá fazendo um lore ruim e não tá percebendo, porque a gente acha que tem foco, mas o foco tá tão longe, é um gancho de aventura tão distante, que acaba sendo lore ruim mesmo que você ache que aquilo é acionável, né? O jogador tem que perceber que ele é acionável também, né? Tem essa nuance, né? Do que você acha que é acionável ou não, né? E é justamente por isso que eu acho que o RPG, enquanto um processo de game design ativo, ele tem que ter teste o tempo inteiro. Você tem que... Não dá para fazer só teoria, né? Você tem que aplicar isso, porque uma hora você acha que você sabe o que está fazendo,
Mas na hora de montar seu jogo, fazer a sua preparação, escrever seu cenário, você vai incorrendo em erros que você não imaginava que você poderia cair, né? Porque na minha visão era claro que era um gancho, mas depois foi ficando evidente que não, né? Que estava muito espalhado. De fato, era um mapa muito maior do que vocês poderiam explorar e apresentado, e aí que vem o problema, eu acho, né? Apresentado de uma forma ampla, que acabou, né, transformando os ganchos em coisas que por mais que não fossem, tipo assim, eu tentando fazer um lore profundo, acabaram virando de uma outra forma uma perda de sentido imediato, porque era um gancho distante, né? Acho que é um pouco isso que aconteceu. Não, eu nem puxei nesse aspecto de que na ilha era o lore bom e fora era o lore ruim. É muito no sentido da quantidade de informação que tava ali, sabe? Porque é bem isso que tu falou. Uhum. Evidentemente eram ganchos, a gente sabia disso. Só que eu acho que talvez isso faça sentido em mesas que tu consegue dar tempo suficiente pra determinado gancho que lá atrás a gente pegou fez sentido. Uhum. Né? Então, tipo, tinham N informações e elas estavam espalhadas em um zoom out, né? Vamos botar assim, grande. Então precisava de muito tempo e muito contexto pra gente conseguir conectar e explorar tudo pra daí fazer um certo sentido, né? Então eu acho que o fator tempo também determina. Então eu acho que é muito mais aquele aspecto que eu tava falando do design. É muito mais quais as informações ali são necessárias pra aquele tipo de proposta que a gente tá querendo, né? Porque às vezes essa mesa que tu desenhou seria perfeita pra um grupo que ficaria nela durante, sei lá, meses, sabe? Uhum. E fechou. Mas às vezes, no nosso sentido ali, que foi uma mesa aberta, a gente até, acho que encerrou ela um pouco mais rápido num gancho específico, no gancho principal. Ficou várias coisas de fora, né? Que daí fica aquela curiosidade ainda de tipo, pô, beleza, tem vários ganchos aqui que dava pra ter explorado e tal. Então, eu acho que tem isso, tipo, a lore ruim, ela não é ruim no sentido de planejamento. Mas muitas vezes de não ser utilizada, de tipo, ter excessos aqui que dava pra ter sido cortado e não no aspecto de planejamento, mas sim no aspecto de quantidade mesmo, sabe? Da gente conseguir podar durante a preparação, né? Eu acho que uma coisa que acontece muito também e que o texto menciona, que uma das dicas dele é coloque os jogadores num espaço de vácuo informacional, né? Que ele fala até uma frase maneira, que é tipo, nada estimula mais o impulso de descobrir a lore do que um bom mistério. E acho que uma coisa difícil de fazer mistério em RPG é justamente isso que você está falando, né? O escopo. Porque o mistério, ele tá numa linha tênue entre o que é misterioso e instigante, que vai fazer os jogadores quererem mergulhar e procurar o que é aquilo, e a confusão, né? Uhum. Porque o mistério, às vezes, quando ele é mal feito, ele vira uma coisa confusa. Você só não entende, você nem entende que é um mistério, né? Você só acha estranho e confuso e você não quer interagir com aquilo. Se você não entende minimamente qual é o problema, né? A coisa acaba ficando de lado. Não sabe qual fio puxar ali na questão das 3 pistas, né? Então, tu tem Exatamente. vários e vários fios pra puxar, tu fica muito mais perdido do que instigado a puxar algum, né? Sim, exatamente. E até eu fui pra esse aspecto do zoom in, né? De tipo, dar um foco e fazer um escopo bem menor. E aí eu fiz o processo inverso, tá ligado? Eu fiz dos playtests de Oki, eu senti que eu usei muita coisa de lore pra mim, posicionar as coisas ali, mas eu não tinha, tipo, faltas de gancho, sabe? Eu não dava ferramentas em si pra... Era um processo de explorar, a minha ideia é fazer um sandbox mesmo em si, mas eu vi que era o contrário. Tipo, muita coisa ali deixava os jogadores sem ter a motivação do que explorar, sabe? Tipo, em vez de ter um excesso de fios, tinham poucos fios ou até nenhum em determinados momentos, sabe? Então, realmente, esse aspecto de controlar as possibilidades, né, de jogo é uma provocação legal de refletir na hora de bolar esse game design, né? De tu conseguir pegar aspectos de lore da história em si e incorporar no design do jogo, né? Uhum. Tem uma frase do texto que fala exatamente isso, que ele diz assim: o ponto-chave para a criação e apresentação da informação é que o lore deve ser apresentado em relação direta às possibilidades de aventura. É aquela coisa, né? O mar de informação, ele não pode ser só um mar de informação jogado, ele tem que dar algum gancho específico, ele tem que dar alguma direção que tenha a ver com alguma aventura específica, né? E aí eu, inclusive, já entro aqui num tópico que vai se tornando cada vez mais familiar para os ouvintes do Tons Revelados, né? Que é essa ideia de como eram estruturados os cenários tradicionais. A gente poderia falar dos gazetteers, né? Que ele coloca no texto. Gazetteers são esses livros no mundo real mesmo, né? É como se fosse um almanaque, para vocês que são mais velhos, tem aquele almanaque Abril da vida, que é, o país tal tem tantos habitantes, lá tem tantas e tantas cordilheiras, tantas áreas verdes, sei lá o quê. Todas essas informações meio enciclopédicas de um mundo, né? Então, os cenários antigos funcionavam muito assim, né?
um clássico é aquele World of Greyhawk, e era um livro de 200 páginas que você tinha lá aqueles blocos de texto, né? E aí você não tinha um objeto de jogo, mas você tinha um livro de história, né? E aí volta na ideia que eu falei, né? História são fatos desconectados, que não servem para jogo e não dão sentido para nada, né? Então você não consegue uma conexão narrativa, então não serve muito para RPG, né? Que é uma coisa que ele também fala no texto, né? Uma outra frase legal que ele diz, que assim, o lore ele tem que ser acessível para que quando os mestres fizerem a preparação do jogo, eles possam ter as informações necessárias à mão e não escondidas atrás de paredes de texto. Então, cenários tradicionais e livros de RPG também, né? Por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é um jogo bem legal, mas que sofre desse problema, Shadow of the Demon Lord. Tem o clássico capítulo de lore que é só bloco de texto. Então, as coisas interessantes do lore que vão te dar gancho de aventura estão no final, nas tabelinhas lá que você pode montar, que são muito maneiros. Mas se fosse mais trabalhado naquele formato, ia ser muito mais útil, né? O bloco de texto é legal, porque é isso, a gente gosta de ficar lá lendo o Silmarillion e ler a história, tintim por tintim, da Terra-média e tal, do mundo de Greyhawk, do mundo de Forgotten Realms. Beleza, legal, mas assim, em questão de jogo, não ajuda muito, né? Então, esse tipo de texto, tipo das gazetteers, desses cenários tradicionais, eles exigem que você faça que você faça o recorte do que é impactante, né? Você faça essa seleção do meio dessa parede de texto. Então, eles não se tornam muito objetos de jogo, né? É um objeto mesmo de curiosidade. E esse lore ruim de questão de RPG, né? E esse tópico das paredes de texto aí foi um dos que eu achei muito massa também, que já entrando nessa parte sobre publicação e materiais em si. Porque ele fala de quanto mais separar lore dos materiais úteis para a aventura, maior será o problema, né? Porque ao invés de tu ter várias camadas, né, de lore ao longo de todo um material que dê um porquê das coisas, né? Aquele ponto que a gente tava falando sobre o design em si, de tu combinar elementos com porquês e significados e aí as pessoas poderem usar sempre que precisar nessa caixa de ferramentas. Tu tá separando tudo, tu tá deixando tudo neutro. Beleza, tudo isso daqui tá lá, tu vai usar no jogo, beleza. Mas agora lê e decora isso daqui pra te começar a pensar igual eu, né? Tipo, é basicamente tu querer entulhar a cabeça da pessoa pra que a pessoa, tipo, olhe pra aquele mundo como tu e poder bolar as próprias campanhas usando aquelas informações. Só que é muito difícil tu reter tudo isso, né? É muito melhor tu criar essa caixa de ferramenta pro mestre poder planejar as próprias aventuras ou jogar dentro desse cenário com essas pequenas doses, né? É fácil de tudo tá meio que coerente ali, né? E eu acho que um bom exemplo disso, cara, que quando eu li o texto na hora, eu já vi, cara, tem uma pessoa que manja muito aqui, é o Alex Damasceno, né, cara? O The Anchor Ruins e acho que Beyond the Borderlands ali, cara, eles são materiais muito bons. Eu tô com, o The Archon Ruins, por exemplo, eu tô com ele na mão aqui. E, cara, ele tem um prólogo minúsculo e o resto é tudo motivo de jogo mesmo. Tipo, são vários tópicos numerados explicando cada área daquele mundinho que tem ali, e todos eles têm um porquê, tipo, as coisas têm um flavor parecido, né, as coisas tudo tem um sabor parecido ali, então dá muita vontade de mestrar, porque tu sabe que tudo que tu for inserir no jogo, tudo que tá dentro dessa caixinha de ferramenta, tá interligado e tem um porquê, então já tá com a lore embutida ali, tem uma história por trás, e eu não preciso ficar lendo a lore inteira pra entender como é que eu vou rodar o jogo ali, sabe, então acho que esse é um material, um bom exemplo, porque ele é curtinho, fácil de ler, fácil de entender, e tu termina de folhear o material, tu já fica louco de vontade de mestrar, porque tem muito jogo pra surgir ali, né? Eu fico pensando aqui em voz alta que talvez seja uma diferença assim de um lore mais indicativo do que um lore descritivo, sabe? Não li em lugar nenhum, só tô falando em voz alta, né? Mas me parece que é isso, do tipo, esses blocos de texto são descrições, são histórias, né? Você tá lendo um livro de história que conta fatos isolados. Agora, quando você tá lendo um cenário ou um material de jogo que tem certas indicações mecânicas, indicações de aventura, eles já servem mais como objetos de jogo, né? E aí sim, já tem um trabalho ali de game design no meio, né? Que é como você vai aplicar isso no jogo. E aí acho que o texto dá duas boas soluções para como fazer isso. E aí a primeira é essa que você está dizendo, né? Que é a solução do Alex Damasceno, que é a solução do VG. Caso vocês não tenham ouvido a gente falando, esse tem um episódio só sobre o livro do Ultraviolet Grassland. Vai ficar na descrição do episódio para vocês darem uma ouvida lá. Que é essa ideia, né? De colocar tabelas, colocar minigames e colocar alguma coisa que é o que importa, né? O mundo de Greyhawk não importa, sabe? No fundo, pra mim é isso. Não importa o que aconteceu em 500 a.C. ou sei lá que ano do World of Greyhawk. O que importa é o que vai influenciar no jogo agora. E aí essas caixas de ferramentas servem muito pra isso, né? E aí um ótimo exemplo de uma das últimas coisas que eu li que eu gostei bastante
foi do sistema Trophy. O livro de cenário deles se chama Trophy Loom, L-O-O-M. E aí eu vou ler um trechinho, porque ele fala uma coisa muito parecida com o que o Ultraviolet Grassland faz, né? Ele diz assim, bem no começo do livro, quando ele fala assim, como usar esse livro, o que é esse livro? Ele fala o seguinte, vou ler. Ao contrário de outros livros de cenários de RPG, com os quais você pode estar familiarizado, você não encontrará cronologias históricas detalhadas ou populações exatas de cidades em Trophy Loom. Ao invés disso, esse livro consiste principalmente em tabelas aleatórias que você pode usar para se inspirar antes ou durante uma sessão de jogo. Essas tabelas contêm fios de detalhes que podem ser entrelaçados em uma aventura completa ou podem ser costurados para preencher uma lacuna quando você precisar de um nome, monstro ou local de última hora. E aí é interessante porque o subtexto disso daqui é maravilhoso, porque ele entra exatamente no que eu estava falando, na diferenciação de história e enredo. Porque quando você pensa nessa metáfora visual do que é um enredo, né, é uma coisa de um enredar, né, você juntar fios. Essa é a metáfora do que você está fazendo numa construção de narrativa, né? Eu falei da metáfora dos elos da corrente, mas você poderia pensar numa metáfora de uma costura também, né? Um pano é o quê? Uma coisa que você olha de longe e vê um pano uniforme, só que quando você aproxima, você vê as tramas, né? Olha outra palavra importante para a narrativa, né? A trama dos fatos. E aí, olha como ele coloca, né? Essa tabela contém fios de detalhes que podem ser entrelaçados em uma aventura completa e podem ser costurados, ou seja, isso para mim não é um acidente da língua aqui. É justamente o livro pensando que é exatamente essa lacuna que ele vai fazer, né? Ele vai costurar coisas para você. E costurar coisas para você é o que o mestre precisa quando o cenário vai ser ativado, né? Ele não quer que você vá lá buscar você mesmo o que vai ser de importante nesse lore World of Greyhawk. Você quer alguma coisa que costure o que está acontecendo agora com o que vai acontecer depois. Ou seja, novamente, a ideia de nexo causal, né? E aí um exemplo do Trophy Loom, como ele funciona. Porque é isso, né? Uma coisa é ele dizer o que ele faz e outra é como funciona, né? E essa caixa de ferramentas das tabelas funciona assim. Por exemplo, tem um trecho lá que ele vai falar de um distrito do sal, um lugar que é uma mina do Trophy Loom. Então, ao invés de no Trophy Loom você ficar lendo, essa mina foi construída em 300 a.C., e aqui faz isso, isso, aquilo, e te descrever coisas, fatos aleatórios, ele vai falar assim, ó. Quando você chega nesse distrito, ele está, 3 pontinhos, rola um D6. Ele está em alvoroço, número 1. Número 2. Ele está iluminado com uma vela em cada janela. Ela está desolada ou então ela está sombria, com cada pessoa silenciosa fazendo as suas próprias tarefas. Só que aí o que acontece? Ele fala, quando você chegar no distrito, ele vai estar, você rola um D6 para ver como ele está, e o segundo dado é por quê? Então veja de novo a noção de conexão causal, né? Por quê? Isso acontece por causa de uma outra coisa, né? Então você chega num distrito que está inundado de música e alegria, por quê? Aí você rola de novo e sai. Porque alguma pessoa importante morreu e isso está sendo anunciado. Ou seja, nesse momento você chegou num lugar que as pessoas estão comemorando a morte de alguém importante. Então vê como é o lore brotando, sabe? Na sua frente no jogo. Você construiu uma cena super importante de lore que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo no jogo naquele momento, né? Então é muito mais útil, muito mais interessante, inclusive, para engatilhar a sua criatividade do que forçar que você leia um texto. Porque é isso, no meio do jogo, inclusive, você não vai conseguir ler um bloco de texto, né? Você não vai conseguir fazer isso na hora, né? Ler o bloco de texto e nem preparar bem, porque preparar bem você vai ficar tendo que selecionar, né? Aquela coisa, né? Que já aconteceu muito comigo quando eu mestrava Forgotten Realms. Eu tenho que entrar na wiki do Forgotten Realms e ficar caçando coisas interessantes sobre seja lá o que for que eu quero usar no jogo, né? Quando, na verdade, cenários que são caixas de ferramentas te dão isso de uma vez só. Já te dão alguma coisa para você usar na hora ou na sua preparação. Cara, não, e até foi essa daí foi uma das suas indicações quando eu te pedi referência, né, de material, porque eu tava com essa dificuldade de... Ainda não sei como vai ficar no material final, mas traduzir todo esse... Tipo, a ideia do cenário em um material de uma forma legal, uma forma que gere uma caixa de ferramenta e não essas paredes de texto, é difícil. E aí eu lembro que tu me mandou o Trophy Loom, e real, material muito maneiro. E, cara, tu falando tudo isso e citando, né, tipo, essas referências, eu fiquei pensando de como quando a gente vai começar a mestrar tem aquele bloqueio bizarro de achar que tu tem que bolar
uma história incrível, um super roteiro, né? Um negócio super bem preparado, elaborado, e aí é onde dá esse gatilho do world building, porque se tu precisa bolar algo muito legal, impactante na mesa com um plot absurdo, tu precisa ter subsídio pra fazer esse plot absurdo, e aí tu tem que começar a pensar em um monte de coisa e inflar a preparação. Ou tu vai jogar num cenário e aí tu tem que fazer, que nem tu falou, de ir numa wiki, pensar, saber de tudo, pra que qualquer coisa que aconteça seja muito bem interligado, planejado, não sei o quê. O quanto isso é diferente de um estilo de jogo focado na caixa de ferramenta, né? Porque tu rodar esses 2d6 e tirar esse ambiente, ou antes da preparação, ou durante o jogo mesmo em si, a quantidade de jogo que vai surgir daquilo, né? Que o RPG é sobre as consequências daquilo e não sobre o que veio antes, né? Não é sobre toda a lore, não é sobre o plot, não é sobre a timeline, né? Também uma coisa engraçada de lore ruim, assim, que eu acho é quando tu pega um material que tem a linha do tempo, né? E aí conta desde a origem do universo até os tempos atuais. Eu real nunca curti esse formatinho. Por mais que eu goste de alguns materiais que tenham esse formato, era uma área que eu não prestava atenção, sabe? Mas acho que parte do que o Ben tenta puxar nesse texto é isso, né? Que não tem muito a ver com o antes, a preparação, o enredo, o world build geral. É muito sobre o que desses fragmentinhos, o que dessas informações vão gerar de jogo em si, né? Um bom exemplo prático, que tu manda muito fazendo isso, eu preciso falar, porque é um dos momentos que eu mais gosto das nossas mesas aí que a gente joga ali na Moira. E o ouvinte também tá convidadíssimo pra participar com a gente, porque nessa mesa de Mouse Reader que a gente tá jogando agora, participou acho que 8 pessoas, né, Felipe, da Prep. O Felipe bolou uma preparação ali que é o grande ponto desse nosso papo inteiro aqui, né? Que tu basicamente montou a lore dentro do nosso bate-papo. Tu tinha algum fio, tu tinha algo por trás, mas a gente na hora ali montou o cenário posicionando as coisas, rodando em tabela, e foi o que a gente fez no VG também. Mas os jogadores pegando aquele ambiente e construindo junto esses fragmentos, essas ambientações, esses porquês, significados. E, pô, beleza, tem um lixão e esse lixão acontece tal coisa. Tem um capô de Fusca lá, um chassi de Fusca enferrujado e mora uma colônia de ratos lá. E a gente ficou pirando durante umas 3 horas ali, criando muita lore, que com certeza vai gerar muito jogo ali na mesa, sabe? É muito sobre isso que ele tá trazendo, né? Sobre, tipo, criar, acho que é uma das paradas que eu mais vou levar depois de ver esse material aqui é a parte que ele faz, né? Desenvolva hábitos como mestre que conecte a criação de lore às possibilidades de aventura. Acho que saindo desse texto aqui com isso na cabeça, já vai mudar muito a nossa forma de pensar em lore, né? Em história pros jogos aí. Isso que a gente faz de preparação de lore conjunta é interessante, né? Porque se o lore bom é aquilo que tem impacto no jogo, é aquilo que os jogadores se importam, pô, maneira mais fácil de criar um lore que os jogadores se importam é perguntando pra eles, beleza, o que importa? E eles vão te dizer, né? Então é uma maneira de você construir um mundo, construir um lore em que os jogadores vão querer interagir, porque foram eles mesmos que criaram, eles já estão dizendo pra você, ó, isso aqui é legal, eu gostaria muito de jogar uma mesa de Mouse Ritter que tem uma cidade que é num ferro velho. E é isso, pronto. Agora o lore é importante, agora o lore é bom, porque a galera vai querer ir lá, porque já disseram pra você que eles querem, né? Então, sabe, é um problema que já não é nenhum problema, ele já vem solucionado, né? Quando você cria o lore junto das pessoas. E é isso, é claro que varia do estilo, varia do que as pessoas estão querendo e tal, mas uma das maneiras de fazer, né? E aí vem também uma das outras soluções do texto, que uma delas é o que a gente estava discutindo de caixa de ferramenta, né? Um cenário que vai propor uma caixa de ferramenta usável e tal. Mas aí vem uma outra coisa que, inclusive, cara, pra mim é uma das bandeiras que eu mais gostaria de levantar e que eu mais gostaria que vocês, ouvintes, pensassem com um carinho nessa proposição, né? Na OSR a galera fala assim, faça menos sistemas, faça mais aventuras. Eu concordo, mas assim, também gosto de sistemas novos e esquisitos e tal. E eu estenderia isso, eu diria, faça menos cenários, faça mais aventuras. Porque se o texto está dizendo que bom lore é aquilo que tem impacto no jogo e que dá gancho de aventura, por que se dar ao trabalho de montar a timeline que vai deixar o Miguel distraído e pensando, meu Deus, porque eu estou lendo isso? Em vez de você fazer isso, então por que você não cria de fato uma aventura e mostrar, olha, nesse cenário funciona assim. Nesse cenário, o tipo de aventura que você vai ter é essa aventura que eu escrevi. E você joga a aventura e você aprende o lore jogando, sabe? É um negócio muito mais direto. Então, a segunda solução que o texto dá é um pouco isso, né? Ele fala assim, se as informações sobre o cenário estão em um livro e as premissas de campanha, ganchos de aventura, materiais de sandbox e aventuras completas estão em outro livro,
você está separando o lore do contexto das aventuras. E aí me vem na cabeça algo que vocês, ouvintes que estão nesse cenário de OSR, vão lembrar também, que é um cenário já famoso e muito celebrado, que é um que se chama The Dark of Hot Springs Island, que ao invés de 200 páginas de bloco de texto, são simplesmente maravilhosas 200 páginas de hexcrawl e locais de aventura. É um livro basicamente um grande sandbox enorme. Então você aprende o lore do cenário de Hot Springs Island lendo o que são esses hexágonos. Ah, aqui tem um vulcão, esse vulcão tem isso, isso, aquilo. Não tem nem como fugir de um lore bom, porque ele já é um lore voltado para ser acionável, né? Já é a inteligência útil, porque conhecer qualquer coisa desse cenário significa que você conhece alguma coisa de uma parte do mapa que você pode ir lá explorar. Então, é uma maneira de fazer, né? Um cenário que já é um formato de jogo. Aqui, no caso, é um hexcrawl, né? Mas tem mil e uma maneiras de fazer, né? Você, enquanto designer, vai poder pensar aí na maneira que você quer fazer. Mas eu sou da opinião de que, tipo, você deveria, se você quer explorar o seu cenário, escrever aventuras para o seu cenário e falar, esse é o tipo de história, o tipo de enredo, melhor dizendo, né, usando os termos que a gente colocou aqui nesse episódio, este é o tipo de enredo e de trama que você vai ter jogando no cenário que eu tô criando, né? Ao invés de você falar, no meu cenário ele é muito Dark Fantasy, blá blá blá. Beleza, existem 1001 cenários de Dark Fantasy lá, por aí. Por que eu jogaria o seu? Me dá um motivo. E o motivo tem que ser, olha, tá aqui, o jogo é esse. Olha como é legal essa aventura. Então tudo isso é muito mais legal no sentido de RPG pra mim, né? Porque são objetos de jogo, são coisas que você vai pegar pra jogar. Pra mim, quanto mais a gente se afastar dessa ideia de cenário como bloco de texto, melhor, né? E quanto mais se aproximar de um tipo de aventura, assim, melhor ainda. Perfeito, cara. Assina embaixo. Esse aspecto que tu comentou desse exemplo, né? De, por que eu deveria jogar o seu, né? É a mesma coisa que a resposta é ser, lê esse livro aqui pra te entender o porquê que tu deveria jogar o meu jogo, né? Tipo, tu tá botando uma camada antes da gameplay. Exatamente. Mas, cara, concordo 100% e, cara, foi um texto que abriu muito meu olho, assim, da quantidade de coisas desnecessárias, às vezes, que eu tava querendo colocar no cenário que eu tô desenvolvendo e muitas vezes daria pra fragmentar isso em várias aventuras e repensar o formato em si, né? Então, pô, muito massa, cara, muito massa. Baita papo. Baita papo, cara, eu concordo. Baita texto. Pra mim já é um desses textos que deveriam ser espalhados aos 7 ventos, jogados com panfletos de propaganda por toda a cidade para que todo mundo leia e reflita sobre isso daqui. Eu acho que aponta para um estilo de jogo muito mais interessante e muito mais rico pra gente que tá pensando no RPG enquanto mais do que um livro de história. E assim, né, o texto, ele para mim não é livre de certos problemas e certas lacunas. É aquela coisa, o autor ele tem o seu viés, tem o seu estilo de jogo, que apareceu aí 1 milhão de vezes a palavra hexcrawl, apareceu 1 milhão de vezes a palavra sandbox, então ele é um texto que está um pouco mais direcionado para essa ideia de como fazer um mundo aberto, sandbox, com ganchos interessantes, para você explorar os mistérios desse mundo, onde você vai ser uma pessoa que está nesse vácuo informacional. Tem várias pré-definições do que vai ser esse jogo, segundo o Ben Lawrence, né? Estou apontando para um estilo de jogo específico, mas eu acho que ele está colocando uma base muito sólida e são dicas que, na minha visão, são dicas boas no geral para jogos de RPG. Porque essa ideia de um lore bom sendo algo que vai ser utilizado em jogo, inclusive, eu já ouvi em outros lugares. Já ouvi gente que tá fazendo design para D&D quinta edição falando a mesma coisa, né? Um outro episódio eu citei. Vou deixar no link de novo para vocês. O Teus Abadia falando no canal do YouTube dele, né? Essa ideia de um lore acionável, né? Meio que a mesma ideia que tá aqui, só que desenvolvido de uma outra forma. Então, essa noção, que é a central do texto, de lore acionável, de inteligência acionável, de como usar lore dentro do jogo como ferramentas de jogo, é o que fica, né? Para além das preferências e desse estilo de jogo que agrada a ele e tal, né? Cara, bom ponto, bom ponto. Eu não tinha visto por esse lado, porque realmente tem um viés de estilo de jogo grande ao redor de todo esse nosso papo, né? Mas a gente tá falando muito sobre a forma de estruturar em si, né? E eu queria também deixar outro disclaimer de algo que eu talvez trocaria no texto, adaptaria, não sei, mas é o aspecto de lore bom, lore ruim. Tipo, eu acho que isso traz um peso pra conversa que talvez não precisasse, que é no sentido de, se tu faz assim, certeza que vai ser bom, se tu faz assim, é horrível. Uhum. E eu acho que não precisa ser assim, é o aspecto talvez de útil seria melhor, sabe? Tipo, lore necessária e lore desnecessária, sabe? Eu acho que eu colocaria assim, lore enciclopédica e lore acionável. Seria uma boa dicotomia na Perfeito, minha visão. perfeito.
Porque eu acho que tu criar uma série de caixinha de ferramenta e aplicar a lore daquele jeito, e ela não ser interessante, e ela não ser, tipo, instigante pros jogadores, né? Então, tipo, né, não é que o formato vai ditar que aquilo vai ser bom ou não, né? Então acho que esse aspecto de bom e ruim talvez eu trocaria aí pra esse que tu indicou. Mas no geral tem muito insight bom nesse texto aqui que vale a pena revisitar. Com certeza é um daqueles que a gente vai ficar voltando. Igual tem vários aí, das 3 pistas. Se a gente for fazer uma retrospectiva aí, foi o EP mais citado ao longo de todos os tomos. E esse daqui com certeza vai entrar pra listinha. De vez em quando a gente ficar citando. Pô, lembra daquele texto que a gente falou sobre lore bom, lore ruim? Sim, cara. E tem um aspecto também que eu ressaltaria que tá no texto, mas que a gente desdobrou um pouco mais aqui, que eu acho que fica também como uma reflexão importante, é que os jogadores transformam lore ruim em lore bom também, né? Depende muito do pacto de jogo da mesa e no que vai ser transformado em algo digno de ser explorado, né? Porque um jogador paranoico igual o mestre vai tornar um jogo muito mais interessante, com um gancho muito mais interessante. Se tá todo mundo disposto a jogar o mesmo tipo de jogo, o jogo vai conseguir funcionar bem, né? Perfeito, mano. Então foi isso, gente. Esse foi mais uma discussão aqui dos tomos revelados. Finalizamos a discussão sobre lore bom, lore ruim. E aí gostaria de perguntar pra vocês, o que vocês acham? Existe lore bom e lore ruim? Existe essa dicotomia? É possível dizer isso? Vocês concordam com o texto? Discordam? Em que pontos vocês discordam? Deixem aí nos comentários e respondam também a nossa enquete. Como você categorizaria a diferença de um lore bom e ruim? Enciclopédico? Acionável? Bom e ruim? Como você colocaria? Bem, gente, no mais, isso é tudo que temos por hoje. Miguel, sempre um prazer estar aqui com você, dividindo essas ideias. Cara, prazerzaço. Como sempre, saindo do Tomos animadaço pra criar coisa pra jogar e... Caraca, né? Toda vez que a gente sai, a gente começa a trocar áudio aqui do quão hypado a gente tá, porque o Tomos tem isso, né? A gente pega textos muito maneiros, temas muito massa e bota a cabeça pra funcionar aqui pra interpretar, tentar entender, discordar, concordar e por aí vai, né? Então a gente fica milhão aqui pra botar as coisas na prática. É isso, galera. Essa é a graça. Não somos donos da verdade, os textos também não. Estamos aqui para discutir e para aprender juntos. Então, caso você queira desenvolver um pouco mais essas ideias e bater um papo com a gente numa boa, de maneira crítica e respeitosa, cola lá no nosso Discord, o link está na descrição. É o Discord da Moira Games. Vocês vão poder bater papo com a gente lá, com um pessoal super gente boa, super acolhedor. E também jogar com a gente algumas coisas. A gente está jogando uma mesa aberta de Mouse Hitter, que provavelmente vai durar bastante tempo ainda. E em breve vamos começar umas mesas curtas, alguns one-shots, algumas campanhas curtas. Se você quiser mestrar alguma coisa com a gente, será muito bem-vindo também. Então, cola lá que a gente vai receber você e vamos jogar e bater um papo maneiro lá no nosso Discord, beleza? Então, isso é tudo. Grande abraço, Miguel. Grande abraço, ouvinte. Até a próxima. Valeu, galera. Até. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!